saiu da dieta cetogênica, comeu porcaria, não é mesmo? Bom, eu não vou ser a pessoa que vai puxar a tua orelha de jeito nenhum. Eu acho que eu sou a pessoa mais libertária nesse sentido das dietas, porque acima de tudo eu trato com seres humanos e a minha pesquisa sempre foi muito mais de saúde mental do que física. Então, se eu coloco a pessoa num regime escravizante, definitivamente não vai colaborar em a ideia de sustentável, certo? Sustentável não é só o prato, e sim como tu tá te sentindo por dentro. Então vamos ver hoje algumas coisas de diversos pontos de vista, de diversas medicinas, o que a gente pode fazer se tu saiu da dieta. Esse é o dia perfeito pra gente comentar isso. Não sei quando tu tá vendo o vídeo, mas tu tá vendo assim que eu postei, acabou de passar a Páscoa de 2019. Se tu tá vendo depois, pensa bem naquele período de Páscoa, uma casa cheia de filhos, chocolate que todas as avós e colegas deram, e de repente tu não conseguiu te controlar. Tu é um horror, uma pessoa irresponsável? Não necessariamente, tu também pode ser só um ser humano. Então, cometeu este pecadinho da gula, e o que tu vai fazer agora? Como isso aqui é dieta cetogênica, acho que a primeira coisa a ser dita bem objetivamente é sobre corpos cetônicos, tá? Depois a gente vai pro lado mais psicológico e mais de reconquista de uma estabilidade, tá? A questão dos corpos cetônicos é o seguinte: vai variar de quanto tempo tu tá na dieta cetogênica. Que a grande verdade aqui entre nós, e até este vídeo veio a partir de falas de clientes meus que me ligaram apavorados, depois fizeram os testes no aparelho e comprovaram o que eu tenho tentado dizer para acalmar as pessoas: ninguém saiu de cetose. Mesmo depois de comer sorvete, Coca-Cola, chocolate, o que for, todos tiveram uma pequena queda de corpos cetônicos, mas prosseguiram em cetose. Por quê? A cetose já estava um pouco alta. 2, o corpo já está bem adaptado. Se não é o teu caso, é bem possível que tu saia assim de cetose e daí a gente tenha que recomeçar do zero o processo de adaptação para gordura em alguns dias, 3, 4 dias, até 5, dependendo do teu metabolismo. Mas em termos gerais vai depender do que a gente chama, tem horror esse termo, da jacada. Se tu comeu batata doce ou se tu comeu 6 barras de chocolate, isso vai fazer bastante diferença na queda. E para nós mulheres, o que vai impactar também é em que fase do período hormonal tu tá, em que fase do ciclo hormonal tu tá. Se tu tá na TPM, que foi o meu caso, também foi o principal, a martelada do vou fazer esse vídeo, foi o quê? Eu decidi que nesta Páscoa já estou no meu peso ideal, até as pessoas estão dizendo que meu rosto tá caindo, que eu tô ficando magra demais, e eu não vou comer o chocolate, vamos ver. E é bem interessante isso, porque eu posso colocar pra vocês, porque de um ponto de vista, eu sou toda magrinha, sempre fui magra, resolvi ajudar as pessoas. É difícil dessas pessoas entenderem o que é a cabeça de um compulsivo e o que é a cabeça de uma pessoa que tem um leve aumento de peso, alguma coisa assim. Eu tenho compulsão alimentar. E tu? A compulsão alimentar, ela não tem cura. Eu estava estável há muitos anos. E há muitos anos eu não jacava. Até comia o meu chocolatinho, mas tudo sempre sob controle. Nesta Páscoa eu resolvi chutar o balde. Eu fui convidada para vários almoços na Serra Gaúcha, o que implica fondue, chocolate, papapá. A minha casa tem quilos de chocolate nesse momento, todos irão embora, doarei tudo. E o que aconteceu? No primeiro dia, comi tranquilo. No segundo dia, comi, quero mais. Terceiro, acordei pensando em chocolate. No quarto, eu tava nervosa, ansiosa, e eu tô nos últimos dias de TPM. Começou a afetar meu sono, minha pele se inflamou toda e tá uma decadência completa. Então, para além dos corpos cetônicos, nós temos a questão psicológica. Os corpos cetônicos, então, resolvido. Se tu sair de cetose, 3 a 4 dias, tu vai voltar. Já já a gente vai falar de alguns alimentos que tu pode comer para facilitar essa volta do corpo, a retomada do corpo para uma adaptação à gordura ou até para reduzir a ansiedade da mente, que é o açúcar. Gente, o que é o açúcar? Em todas as medicinas do mundo, e foi muito legal isso porque eu fui ver o que o açúcar significa, porque a gente sabe que o carboidrato não é ruim para todas as medicinas, certo? No Oriente ele é muito endeusado, aqui no Ocidente atualmente já nem tanto, mas uma coisa é carboidrato, outra é açúcar. O açúcar é sempre um vilão. Por quê? De um ponto de vista mais
integrativo, o açúcar, ele é o principal fator de desequilíbrio. E o que eu sempre falo, por que a dieta cetogênica é fantástica? Porque ela é uma grande promotora de equilíbrio, não de perda de peso, de equilíbrio, que te leva a perda de peso também. Mas se a cetogênica tá te desequilibrando, ela não é o caminho, ok? Então o caminho é o equilíbrio. E o açúcar é o pior inimigo para isso. Ele consegue fazer ao mesmo tempo dois movimentos terríveis, ou seja, quase eu acho que é o único alimento que consegue fazer isso. Ele te acelera, como vocês podem ver, e ele te deixa letárgico ao mesmo tempo. Ou seja, ele te deprime e te deixa ansioso. E aí nós temos um problemão nas mãos até a gente conseguir sair dos dois polos e voltar para o centro. Então, este açúcar refinado, do chocolate branco, essas coisas assim, é muito pior do que comparar com uma batata doce ou uma cebola em excesso, alguma coisa, alimentos de sabor doce, do que o açúcar. O que a gente quer fazer então? Vindo desta lógica, se o açúcar tira o equilíbrio, o que a gente tem que fazer? Reequilibrar. E junto com isso, reequilibrar a mente e junto com isso, reequilibrar o corpo. Olha só, a primeira coisa que eu tenho para dizer para isso, num fator psicológico, é: não adianta culpa. Não adianta culpa. Por quê? Porque tu precisa estar de novo sob controle. A mente tem que estar sob controle. Então tu tem que estar bem com o que tu tá fazendo. Por que eu vou te dizer isso? Existem hoje em dia diversas linhas de dieta que colocam o chamado cheat day, ou dia do lixo, ou refeição do lixo, já incorporado na dieta. E tem estudos comprovando que o dia do lixo ajuda na manutenção da pessoa na dieta. Por quê? A partir do momento que tu sabe que tu pode jacar, as coisas ficam mais fáceis de lidar. De novo, dentro do psicológico. Há quem diga que o dia e tem alguns estudos pequenos falando sobre isso, que o dia de lixo ou a refeição de lixo ajuda a potencializar o metabolismo até para sair, quebrar platô, coisas assim. Estou indicando isso? Não necessariamente. O que eu quero mesmo é que tu saia dessa culpa e sabe que o cheat day ou dia de lixo é até preconizado por algumas dietas. Então, ou seja, fica tranquilo, entendeu? Agora, o que a gente não quer? Que tu entre numa espiral, que nem aconteceu comigo, que o primeiro dia leva ao segundo, leva ao terceiro, leva ao quarto, leva ao quinto, e aí tu vai perdendo o controle de tudo, e os outros vícios vão aumentando, a mente vai acelerando, e todo o processo de degeneração mental começa a acontecer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar com a mente, trabalhar com o corpo. Agora, a gente vai para a última parte do vídeo, que é o quê? Comi o lixo, Juliana. Porque nos cheat days das dietas, ele é um dia de lixo planejado. Vou lá, eu vou comer isso, é meu aniversário, parará, tá aqui a batata doce ou batata inglesa, a beterraba, parará, para dar um gás ali nos carboidratos, ajudar na liberação de alguns hormônios mais saciantes, alguma coisa nesse sentido. Mas nós somos seres humanos e às vezes não é exatamente este plano perfeito que acontece, certo? Eu gosto muito de falar para seres humanos porque eu desci no fundo do poço da compulsão e até hoje eu não vi ninguém que tenha comido da forma que eu comia com a minha compulsão. Um dia eu conto para vocês do dia que eu roubei comida dos porcos na fazenda onde eu fui internada. Então, é um caso de compulsão muito sério. Então, como que eu mantive isso ao longo de muitos anos, uma estabilidade? Me tratando como um ser humano, sem culpa, sem dor e sempre observando o corpo. E é isso que a gente vai fazer. A primeira questão que a gente vai ter dois caminhos. O primeiro, vamos lá, o caminho coach, você consegue, aquela coisa toda. Jejum intermitente, jejum de água e alguns chás que vão ajudar o fígado a desintoxicar. Então o quê? Dente de leão, boldo, carqueja, chá verde, certos chás amargos. Ao acordar, antes de dormir na caminha, a gente vai ajudando. É um milagre? Não. Qual é o grande milagre? Tempo. Por isso que eu não gosto tanto desta linha do choque, porque o tempo é sempre o nosso grande amigo. Quem consegue dominar os processos e aguardar o tempo, domina tudo, domina todas as doenças, porque todas as doenças vão originar dessa incapacidade da gente lidar com o tempo. Então a segunda via, que é a que eu prefiro, é tu ir gradativamente reconquistando o teu caminho. Pode ser que o jejum funcione melhor pra ti. Se tu consegue, vai por aí, não tem problema. Mas se tu não consegue, não te martiriza, é isso que eu quero dizer. O que eu fiz
hoje e que eu vou obviamente sugerir para vocês. Eu acordei um pouco mais cedo, eu pratiquei mais yoga, eu pedi amanhã de folga, fui num médico que eu tinha que ir lá de ecologia celular para descobrir algumas coisas no meu corpo. Tive um dia atípico, mais lento, saí para caminhar, fazer as minhas caminhadas meditativas, lentas, respirando fundo, voltando a respirar fundo e tranquilizar a mente. Tomei muito chimarrão com estes chás que eu recomendei para vocês, ok? Coloquei tudo ali dentro, coloquei cúrcuma na água de chimarrão, coloquei gengibre e estas ervas todas. Tomei ali 2 litros de chimarrão e segurei o jejum até o almoço às 2 horas. Vim aqui gravar o vídeo, vou postar. Durante a noite vou fazer um yoga de noite para relaxar mais, vou dormir mais cedo, vou ouvir minhas músicas meditativas antes de dormir. O que eu quero dizer com tudo isso? Tu vai fazer também meditações, se tu puder fazer meditação, sim. Mas tu vai puxar o corpo para dentro de novo, para jogar com açúcar. Tu vai respirar fundo, se tu puder meditar, tu vai meditar, se tu faz yoga, tu vai fazer yoga, tu vai desacelerar. Então, com isso, tu vai se contrabalancear a agitação mental do açúcar. Na parte dos pratos, existem também de todos os lados do mundo, pro dia que tu, após o açúcar, o binge eat, que é essa comida compulsiva, não tem muita discordância entre o que tu vai comer. Tu vai primeiro priorizar sabores azedos, que eles vão ajudar a contrabalancear este excesso de açúcar. Estamos falando dos limões, dos fermentados, do vinagre. São coisas que tu vai acrescentar a mais nesse dia seguinte. O sabor amargo também, como a gente sabe, puxar por causa dos fígados. A segunda questão, e aqui que cai os butiá, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, cai os butiá do bolso, que eu vou dizer o seguinte: aumenta o sabor doce. Sabor doce. Alimentos que são considerados doces pela medicina oriental, por exemplo, que não são açúcar e que vai entrar as proteínas. Aí eu separei aqui porque a minha memória, vocês sabem que eu tenho déficit de atenção e fica um terror pra gente decorar. Vamos lá. Isso aqui que eu já recomendo para todo mundo que tá saindo um pouco da loucura da cetogênica, um excesso de energia, a gente coloca esses carbs para centrar de novo. Aqui o processo vai ser exatamente o mesmo. Sementes, castanhas, as boas gorduras, tu vai aumentar também, que é o quê? Ghee, um pouco de óleo de coco, azeite de oliva, abacate, tahine, que é o que? A pasta de gergelim, que eu amo de paixão, castanhas e nozes, peixes gordos, as carnes escuras do frango e do peru, que também são sabor doce, ovos, cenoura, azeitona, cebola, abobrinha italiana e as frutas cetogênicas. E aí tu vai gradativamente substituindo o açúcar doente pelo bom açúcar, que não é bom, pelo bom doce, digamos assim. Um doce, o sabor do açúcar pelo sabor doce. E aí tu vai sem sentir esse choque de cortei tudo. Porque quando tu corta tudo, toda aquela energia que tá retida na mente, o que acontece com ela? Vou fumar mais, vou beber mais, vou brigar com o marido, vou ficar bravo, vou ter insônia. Então o que a gente faz? A gente vai no carinho. A gente vai no carinho, trocando o desejo ruim. Quero um chocolate, então toma aqui um ovinho, um omelete de coco com canela, alguma coisa nesse sentido, que tu goste muito, que te dê prazer, certo? E pouco a pouco tu vai substituindo um leite de vegetais, se tu não tiver alergia às nozes e castanhas, claro, um leite de vegetais com uma linhaça, alguma coisa assim antes de dormir, pra te acalmar e te tranquilizar. Agora a parte mais holística, que, desculpem, tem o mesmo peso do que o da alimentação, porque, de novo, a gente se alimenta através de todos os sentidos e ainda temos o grande sentido, que é o ser. Então, o que eu preciso que tu faça? Que é a grande questão da compulsão alimentar. Eu falei, não pode sentir culpa. Tu não pode sentir culpa pelo que tu está fazendo. Por quê? Por que tu não pode? Porque a culpa te cega. Se tu te sente culpado, tu fica reativo. E se tu fica reativo, tu perde o controle da tua mente. Tu tá só reagindo às coisas. Então, quero chocolate, fico bravo. Quero chocolate, me dá chocolate. É isso.
tu vira um animal selvagem, certo? A culpa faz muito isso contigo. A gente tem que sair da reatividade e voltar para atividade, para criatividade, e retomar a nossa humanidade. Com isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tranquilizar a mente. Tem que tranquilizar a mente. Fiz isso, agora eu vou prosseguir, vou recomeçar o meu processo. Como é que a gente vai fazer isso? Respiração, que ela também alimenta o corpo. Lembra sempre, quando tu tá, pensa comigo, quando tu tá ansioso, tu não fala mais rápido? Quando tu tá ansioso, tu não consegue respirar fundo? Quando tu tá, olha lá, síndrome ansiedade, crise de ansiedade, era isso que eu queria. Crise de ansiedade. Qual é a primeira coisa que tu faz? Respira fundo. Por quê? Assim como o estado de ansiedade deixa a tua respiração mais acelerada, reduzir a respiração reduz a ansiedade. Óbvio, tudo que vai e volta. Então eu preciso que essa respiração esteja sob controle. Para isso, vamos caminhar. Vamos caminhar devagar, controlando a respiração. Essa é a primeira coisa. Ou uma meditação. Só que com esta carga de açúcar no corpo, dificilmente tu vai conseguir sentar para meditar. Para mim, é a primeira coisa que cai. Vocês sabem, eu medito de 30 a 40 minutos por dia, ok? Nestes dias, na TPM e depois de comer isso daí, não dá. Tu vai te culpar, acabou minha meditação, meu Deus. Não, tu vai fazer atividades meditativas. Vai plantar, vai caminhar, vai pintar, coisas que te centrem, fazer um crochê, qualquer coisa nesse sentido, um bom chá, um yoga, alguma coisa nesse sentido. É importante manter os chás antes de tu dormir e faz disso um lindo ritual de reconstrução do corpo. Saiba, escolhe os chazinhos, coloca lá. Estou reconstruindo. Tu precisa eu destruir, eu reconstruo. Compreende que isso é ter poder sobre si mesmo? Porque a grande verdade, gente, o que eu quero para finalizar o vídeo agora é o seguinte. É o grande lema que eu levo para minha vida e que eu coloco para todos os meus clientes. Temos um mundo ideal onde nós nunca caímos. Alguns, digamos que treinadores e coisas assim, trabalham com essa metodologia. Ela pode funcionar. Para muitas pessoas, sim. Vamos lá, a gente consegue. É cansativo ser assim. Se essa metodologia não funciona pra ti, tá tudo bem, não tá tudo perdido. Eu não consigo. Para algumas pessoas, o que a gente tem que fazer é menos necessidade de ser perfeito, é menos necessidade de estar sempre invencível, imbatível, performance atlética em todas as áreas da vida. Para essas pessoas que eu converso. Ok? Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai aplicar a grande verdade da vida. Tu é um Swami, um Brahmani, um yogi, uma pessoa perfeita, que é o professor de tudo e de todos. Não, eu sou um mortal, Juliana. Legal, eu também. Prazer, Juliana Zabluk, eu sou mortal. O meu propósito de vida é cair de alturas cada vez menores. Eu caía lá de cima e eu ficava dias de cama. E aí eu subia pro céu. E aí eu ia pro inferno. Eu tô livre disso? Não. Eu vou estar livre disso? Não. Mas, hoje em dia, eu não passo do chão. É isso que eu quero. Eu caio e levanto. Com tranquilidade. A fala acelera, a mente acelera, mas eu puxo elas de volta. Tá tudo bem. Eu sei que vai passar ali na frente. Daqui a alguns dias vai passar. Este é o poder que eu consigo ter sobre mim mesma e de me perdoar e até amar as minhas quedas e aprender muito com elas. Foi um aprendizado fantástico esse da Páscoa, em que eu perdi completamente o controle sobre mim e eu fiquei observando para ver o que ia acontecer. O que aconteceu? Eu aprendi que realmente compulsão alimentar não tem cura. Porque se eu prosseguisse mais alguns dias, eu provavelmente ia acabar tendo já pensamentos bulímicos e ia acabar tendo minha primeira recaída em 15 anos. Então eu, sabiamente, respirei ali, me dei um espaço de perdão, de recolhimento e falei, chega. O que eu fiz? Eu fui sábia? Não! Eu pedi pro meu marido esconder os chocolates, porque eu não tenho controle. E tá tudo bem. Marido, esconda os chocolates, me devolva quando eu pedir. Aliás, não me devolva quando eu pedir, me devolva dia tal. Eu marquei um dia lá na agenda,
Porque, desculpem, eu tenho compulsão e eu tenho que jogar com os meus gatilhos. Então, a partir do momento, como é que eu conquistei esse um pouco de autoconhecimento? Não pirando quando a queda acontece, observando como o corpo funciona. Eu já vi que, pra mim, um dia, tranquilo, é a grande regra. Um dia, ok. 2 é hábito, 3 é padrão, ou seja, o terceiro dia geralmente é a desgraça para todos os novos padrões negativos na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo, foram 4 dias de binge eating mesmo, de comer livremente nos melhores restaurantes da Serra Gaúcha, que é conhecida por bons restaurantes. Então no 4º dia o meu corpo tava destruído, e eu nem vou pensar em quanto que eu engordei aqui, não me interessa essa parte. O que me interessa? Retomar as minhas práticas, retomar o meu centro, porque a partir de tudo isso, tudo volta automaticamente. Fico tranquila com meus filhos, fico tranquila no trabalho, volto a produzir, volto a dormir bem e o corpo pede alimentação. Por quê? Porque eu não vou ser um obstáculo pro meu corpo. E a partir de agora, eu posso ver o meu corpo se consertando, removendo as toxinas, com seu fígado retomando, pâncreas retomando e mente retomando. E isso leva vários dias. Então eu não vou acelerar o meu corpo, eu não vou causar ainda mais ansiedade em cima dele, porque daí de repente tu conserta o corpo e tu estraga mais aqui. Preciso me livrar, tu acaba ficando um pouco mais ansioso ainda e atrapalhando outros processos. A gente quer que tudo se recupere de uma forma carinhosa e amorosa, porque só esse amor pelos processos do corpo, só essa tranquilidade que vai nos levar, isso é sustentável ao longo do tempo, que tu vai aprendendo a amar o tempo, amar as coisas, e aí tudo vai se dissolvendo, ok? Essas são as minhas dicas de como lidar com o dia do lixo na dieta cetogênica, sem culpa, lembrando que inclusive a dieta slow carb tem um dia de lixo por semana, ou seja, né, sou um monstro? Não, tem até algumas dietas que preconizam isso, eu estou preconizando? Não. Depois, tu vai escolher teu caminho, corte abrupto, jejum intermitente ou ir gradativamente. Se tu for gradativamente, vamos botar mais proteínas escuras, né, carnes escuras, as boas gorduras e os sabores doces. E depois, para todo mundo, universal, puxar a mente de volta e segurar ela e ter domínio gradativamente sobre os processos. Dormir bem, respirar fundo, caminhar lentamente e agradecer pela lição aprendida, inclusive deste dia de lixo. Sempre agradecendo o que acontece com a gente. Obrigada, um beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo. Esse foi o primeiro vídeo gravado do celular. Se não ficou bom, me critiquem nos comentários, que eu vou dizer que pena, porque até eu conseguir pagar esse celular vai demorar muito tempo, eu não vou trocar. Não vou trocar tão cedo, ou seja, reclamem agradecendo que a gente está tentando evoluir. E era isso, o próximo vídeo, vamos ver, peçam aí o que vocês querem sobre, sei lá, qual é o assunto que vocês querem, que aí eu dou um jeito de falar. Vou desligar aqui e vou virar.